Ai. Oi, gente, seja bem-vindos mais uma vez. Deixa eu olhar aqui no computador, que agora a gente tá no computador e tá no celular para eu poder ver quem vai comentando, curtindo, porque do jeito que tá hoje não dá pra ver quem tá aqui. Tá? Então, quem for chegando vai falando um oi pra gente. Meu nome é Camila Wolff e hoje eu tô com a Mariana Brasil. Oi, gente. Que ela é psicóloga linda, né? Que vai... Assim, deixa eu apresentar a Mariana primeiro. A Mariana, ela é psicóloga também, ela é mestre em educação ou psicologia? Psicologia da saúde. Mestre em psicologia da saúde e ela vai estar entrando agora para a equipe do Querido Ansiedade. Por que isso, né? Eu vejo que tem recebido muitos e-mails, muitos acessos, muita gente me procurando e eu sozinha não estou dando conta. Então, convidei algumas pessoas que passaram por um processo seletivo, né? Porque eu sou bem enjoada, para participar do Querido Ansiedade e ajudar, né? Assim, contribuir com conteúdo, com o próprio trabalho. E essa parceria vai ser bem bacana. A Mariana é a primeira convidada que eu vou apresentar para vocês. E hoje a gente veio falar sobre o que você tem feito com aquilo que fizeram de você. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, gente, como é que você tá aí primeiro, antes, né? Eu nem perguntei, sai falando, atropelando. Como é que vocês estão? Tá dando pra ouvir? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Aqui, tá chegando um monte de olho. Opa! Apertei o botão errado. Então, deixa eu ver aqui. Vai mandando oi, curtido, pra eu ver gente saber quem tá aí. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu vi que a Juliana entrou. A Marielle, o vídeo tá ótimo. Ai, que bom. Sibeli, muito bom tema, a qualidade está boa, então a gente vai dar prosseguimento aqui. Minha mãe tá ali, tô vendo minha mãe. Tá vendo? Oi, tia, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Camila. A Mari veio aqui arrasar hoje. Oi, Sandra, Aline, Luciana, Denise. Gente, quanta gente! Fernando, Mariana, Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Fabiana. Então, pessoal, por que a gente... Oi, Ju, oi, Dri. Oi, Ju, oi, Dri, não vi vocês. Tudo... Aqui, tá. Oi, tudo bem, gente? Por que a gente escolheu falar desse tema? Porque, assim, pensando quem tá aqui na página do Querido Ansiedade, quem tá assistindo esse vídeo, a gente parte do pressuposto que são pessoas que têm um interesse em se conhecer melhor e dar um passo na evolução da sua vida, né? Sair daquele lugar que às vezes não está muito bom e quer caminhar em direção à sua evolução. Né? Aprender novas formas de se relacionar, novas formas de lidar consigo mesmos. E muitas vezes essa questão da qual que é a responsabilidade do outro, qual que é a minha responsabilidade, acaba tolhendo um pouco a autoconfiança da pessoa, fica culpando o outro por aquilo que aconteceu com a própria vida. Então, a Mariana veio falar sobre isso, né? Qual que é a influência que o outro exerce na nossa própria vida, na nossa vida, tá? Mariana? Primeiro, eu queria agradecer Camila pelo convite, pela confiança, até demais, né? Camila às vezes me deixa desconcertada com tanto de elogios que ela me faz e eu não tenho que assumir, inclusive, a responsabilidade desse tanto de elogio que ela faz. Obrigada, Camila. Então, ela é modesta. Quando a gente estava pensando numa possibilidade da gente colocar publicamente a nossa parceria, que já acontece, a gente já se conhece há muito tempo, mas a nossa parceria tem acontecido muito do final do semestre passado para cá, né, Camila? Desde maio, mais ou menos, que a gente se esbarrou mais, assim, mas a gente se conhece há 10 anos, mais ou menos. Tem muito tempo que eu tô querendo puxar ela, agora que ela aceitou, ela é difícil. Ai, gente. Então, a gente numa das nossas conversas, a gente percebeu que uma das grandes causas, assim, um dos grandes fatores que influenciam na nossa ansiedade, eu falo nossa porque todo mundo passa por isso, eu tô aqui morrendo de ansiedade, minha mão tá gelada, tô suando, tô Camila, eu nunca fiz esse negócio, tô tensa. É realmente como que a gente olha para as nossas escolhas e inclusive como que a gente olha para a responsabilidade do outro, em como a nossa vida tá. E aí a gente, pensando nisso, a gente chegou nesse tema que foi inspirado numa frase do Sartre, que é um existencialista, né? Ele não fala exatamente com essas palavras, mas ele diz
ele nos coloca para pensar em qual que é qual que é a nossa responsabilidade diante do que o outro faz com a gente, né? Ou como que é o rumo que a nossa vida vai tomando a partir daquilo que o outro fez com a gente. É claro, e a gente estava falando isso para Camila antes da gente começar aqui, que a gente precisa ter muito cuidado em como diz isso, porque não significa que você é culpado pela forma como a sua vida está e nem que você é culpado pelo que o outro faz com você. Porque realmente existem inúmeras coisas na vida que a gente não tem domínio, que a gente não tem controle, a gente não sabe que isso vai acontecer e a gente não tem como prever ou impedir que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Mas o que a gente vai fazer a partir daquilo, como a gente vai lidar com isso, a gente tem poder sim sobre isso. Em que sentido? A gente tem autonomia, né, para escolher melhor o nosso caminho. Depois daquele momento em que a gente, sei lá, a gente sofreu alguma coisa, um término, né? Alguém fez muito mal pra gente, a gente sofreu, a gente conseguiu lidar com aquela dor, passou a dor, e aí, o que eu vou fazer? O que eu aprendi com isso? Como é que eu vou fazer novas escolhas mais saudáveis ou melhores pro nosso caminho? E aí eu acho que para pensar nesse aspecto de o que eu tenho feito, né? Qual que é a minha responsabilidade diante daquilo que o outro fez comigo, eu preciso parar para pensar em como que eu estou fazendo escolhas. A gente faz escolha o tempo todo. Eu escolhi estar aqui hoje, eu escolhi estar aqui com a Camila desde do primeiro convite, isso vem amadurecendo na minha cabeça. E hoje eu escolhi estar aqui, eu não fui levada, ela não colocou uma arma na minha cabeça e falou você faz ou você não faz. Obviamente que eu tô aqui ansiosa, tô nervosa, não sei se eu tô falando direito, não sei se eu tô falando muito rápido, mas eu fico pensando... O pessoal tá falando que tá ótimo. Ai, que bom, gente, obrigada pela confirmação. Mas eu fico pensando que muitas vezes a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida que a gente não para pensar em como essa escolha está sendo feita. Às vezes a gente escolhe para conseguir uma aprovação do outro, às vezes a gente escolhe porque é o que está acontecendo no momento, todo mundo está escolhendo assim, então também tem que escolher. E quando a gente para pensar em como que a gente está escolhendo, se eu estou realmente pensando em quais são os pontos positivos dessa escolha, os pontos negativos, o que eu ganho, o que eu perco, talvez eu tenha a chance de fazer escolhas mais assertivas e principalmente mais autênticas. Uma das coisas que a gente estava dizendo mais cedo, até na hora que a Camila escreveu o post, né, convidando vocês para a live, era da autenticidade, né? Muitas vezes a gente vai escolhendo, a gente fala assim, não, eu fui criado dessa forma e por isso eu sou assim, então eu nunca vou mudar. Ou então nossa, aquela pessoa fez isso comigo e hoje eu não confio mais em ninguém, então eu não vou mudar nunca mais. E a gente não consegue se organizar, né, na vida pensando nesse aprendizado. Teve uma coisa que você falou mais cedo, de um exemplo que você deu sobre o quanto a gente vai culpando o outro pelas nossas escolhas. Você lembra o que foi? Não. Não? Não vou lembrar também. Mas o primeiro passo, então, pra gente prestar atenção no que eu estou fazendo com aquilo que fizeram de mim, é prestar atenção em como eu estou escolhendo. Então, como é que você está escolhendo a sua profissão, que é uma coisa, né, que está sempre para mim muito presente, porque eu adoro esse tema. Como é que eu estou escolhendo ficar ou não ficar num relacionamento, ficar ou não ficar num emprego? Como é que eu estou escolhendo as coisas das mais simples às mais complexas na minha vida? Porque a forma como eu vou escolhendo vai dar notícia do que está acontecendo agora, inclusive da notícia da minha ansiedade, né? A gente vai ficando às vezes ansioso sem saber muito bem como que eu cheguei nesse lugar, porque a gente não para pensar, né? Inclusive, e para refletir. Assim, quando a gente tem consciência das escolhas que a gente está fazendo hoje, a gente tem consciência, assim, dá para, inclusive, ter uma previsão mais ou menos do futuro, né? O grande drama da ansiedade é não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Não saber se eu vou conseguir, se eu vou ter recursos, mas se você parar para observar quais escolhas você está fazendo hoje, já dá para ter uma noção mais ou menos de como vai ser o dia de amanhã. É claro que não assim, certinho, né? A vida não sai exatamente como a gente planeja. Mas se, por exemplo, eu estou faltando aula para ir pro bar, então dá para ter uma noção de que eu não vou sair tão bem na prova quanto eu poderia se eu tivesse ficado estudando. Se eu estou num relacionamento que eu não estou feliz, então dá para prever de certa forma que amanhã também, se eu não fizer nada hoje para mudar, não é só escolher o relacionamento, mas como eu escolho. Se eu escolho ficar ali calada, sem fazer nada a respeito,
sem não mudar a mim mesma, então provavelmente meu relacionamento não vai ter mudanças. Então... E uma das coisas que, puxando o gancho, que mais nos provoca ansiedade, e talvez eu até acrescento, né, a angústia, é quando a gente para pensar em como a gente está escolhendo, a gente tem que parar para pensar no que a gente está perdendo quando a gente escolhe, porque eu não posso abraçar o mundo com as mãos. Então, se eu escolho ir para o bar e não ir para a faculdade, eu tenho que abrir mão daquele conteúdo que eu poderia me sair melhor na prova. Se eu escolho não estar no bar e ir para a faculdade, eu escolho também, eu tenho que perder aquele momento com os meus amigos que estão todos lá. E isso gera pode gerar, né? Não que gera necessariamente, mas pode gerar ansiedade e angústia, porque eu tenho que aprender a perder. Se eu escolho, eu preciso aprender a perder. Eu preciso entender que eu não vou dar conta de escolher tudo aquilo que eu quero. Se eu escolho ficar em Goiânia, querendo estar em São Paulo, eu preciso abrir mão de São Paulo para ficar em Goiânia. Se eu fico com a cabeça, nossa, mas e como seria se eu estivesse lá? Eu não fico nem lá nem aqui. E isso também gera ansiedade. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo naquele momento, porque eu fico com a sensação de que está sempre faltando alguma coisa. E isso também, atualmente, né, a gente percebe que isso provoca muita ansiedade, porque a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer escolher tudo ao mesmo tempo, e a gente não vai conseguir. Então, pensar naquilo que o outro faz comigo e pensar nas minhas escolhas precisa também levar para uma reflexão de como é que eu lido com o que eu ganho e com o que eu perco. Se eu tenho uma dificuldade em lidar com as perdas que eu tenho na vida, provavelmente eu vou ter muita dificuldade para lidar com escolhas mais assertivas e mais autênticas. Porque quando eu escolho alguma coisa, eu não tenho garantia de que aquela coisa que eu escolhi vai ser a que vai dar mais certo. E aí, se não der? Mas se eu não arriscar também, eu não vou sair do lugar, né? Então eu preciso ter esse equilíbrio. Eu ando nessa corda, né? Nessa corda bamba para saber qual é a minha melhor escolha. E aí, a escolha, ela tá diretamente relacionada com a dúvida, né? O tempo todo a gente tá nessa coisa. Se eu dou conta de fazer isso... Eu não sabia se eu ia dar conta de estar aqui, não. Nesse momento, né? E continuo pensando. Continua não sabendo. Eu continuo não sabendo se eu deveria estar aqui ou não. Ela até, como a gente começou a live, ela fica ou sai? Eu fico ou vou embora? Eu saio correndo, dá tempo de sair correndo ainda. Mas eu escolhi ficar. E por mais que eu sei que essa, principalmente por ser minha primeira, vocês estão sendo meus cobaias, eu sei que não é a melhor, né? Mas eu sei que é a melhor que eu posso fazer agora. Eu escolhi estar aqui, então eu estou autenticamente aqui, né? É uma escolha verdadeira, é uma escolha que eu pensei para estar aqui. Eu poderia, quando a Camila me chamou, eu poderia falar, não, Camila, não dou conta desse negócio, eu tenho vergonha, não vou conseguir, e seguir minha vida, fazer outras coisas, mas eu escolhi estar aqui. Então, quando eu penso naquilo que eu faço, né, com o que fizeram de mim, eu podia falar assim, Camila, eu me dei mal, me expus e a culpa é sua. Você me colocou para passar vergonha na frente de todo mundo. Mas não foi bem assim. Eu acho que tem um ponto também que a gente tem que pensar, assim, a respeito do que fizeram de mim, né? A gente tá falando até então de coisas aparentemente mais simples, né? Eu te convidei, você veio, foi bom, foi ruim, você me culpabiliza por aquilo. Ou então se eu tô... não sei, né? Vou trabalhar e tive um péssimo dia, eu coloco a culpa na pessoa do meu que trabalha comigo, então também eu estou culpabilizando ele pelo dia de merda, desculpa a expressão, que eu tive ali naquele dia. Isso são coisas aparentemente que acontecem no dia a dia, mas existem também situações que são extremas, vamos dizer. Assim, se eu tô andando na rua e sou estuprada, né? Isso, infelizmente, no nosso país acontece com muita frequência. Com muita frequência, né? Então, assim, como que eu vou lidar com essa escolha? Será que eu também fui responsável por aquilo? E se a gente for parar pra pensar, não, né? Isso, de fato, quem tá com a responsabilidade é aquela outra pessoa que fez isso e que não deveria ter feito. Mas o que eu vou fazer comigo a partir daquilo que fizeram de mim, né? Assim, é um momento difícil que a gente pode escolher passar a vida amaldiçoando aquela pessoa, porque de fato ela nos trouxe um sofrimento muito intenso e que vai ter uma mudança de vida muito drástica a partir daquilo. Mas
eu também posso escolher, lógico, depois de passar o sofrimento, elaborar aquilo, seguir em frente, né? Quantas e quantas pessoas se tornam militantes de uma causa, ou ativistas, ou então são pessoas que acolhem outras pessoas que passaram por aquilo, isso, aprendem alguma coisa a partir daquilo, né? A partir de uma coisa que aconteceu com ela, quando ela consegue dar um novo significado para aquela situação horrível que aconteceu, né? Ontem eu tava depois que eu publiquei o vídeo do perdão na sexta, que eu fiz esse vídeo do perdão, aí o YouTube começou a me mostrar uns vídeos de perdão também. E tinha uma palestra no TED, eu adoro as palestras lá, de um cara que ele tava contando a história de vida dele. Depois eu vou compartilhar aqui na página com vocês. Ele tava contando a história de vida dele. A mãe dele bateu no irmão dele mais velho, até o menino de 18 meses morreu, espancado. Então o menino cresceu nesse ambiente, cheio de cicatriz na cabeça, porque a mãe batia demais nele, humilhava, deixava ele passar fome, ele ia todo de xixi pra escola, ele tinha que andar pelado na casa. Isso ele contando a história, assim, eu chorei horrores. Ele tinha que andar pelado na casa porque a mãe ficava com medo dele esconder comida na cueca. Você pensa a humilhação da pessoa. E aí ele contou que com 11 anos de idade ele conseguiu sair de casa e levou ali todo aquele ódio dentro dele, né? Então, assim, ele queria devolver para o mundo toda aquela humilhação e todo aquele sofrimento que ele viveu. E a partir daí ele foi preso 1, 2, 3 vezes por homicídio, matou, torturou, fez tudo. Ele devolveu para o mundo todo devolveu o ódio que para o ele mundo, recebeu. exatamente, todo o ódio que ele recebeu. E aí ele contou que dentro da prisão, você vê tanta terapia linda, né? Gente, procura um psicólogo. Ele dentro da prisão foi fazer uma terapia que era obrigatória para ele poder reduzir a pena. Ele falou, eu vou fazer porque vai reduzir minha pena. E aí, na terapia, ele pôde enxergar que aquele monstro, que ele culpando a mãe, né? A mãe foi um monstro, porque ela fez isso comigo, porque ela me abandonou, porque ela me humilhou. E aí, na terapia, ele conseguiu ver que ele também era um monstro, né? Assim, ele também tinha se tornado um monstro. Ele conta como foi esse processo, né? Que o psicólogo falou assim, olha, o que você gostaria de falar para sua mãe? Aí ele falou, eu não quero falar nada para minha mãe. Ele falou, não, mas fala. E aí ele falou isso pra mãe, por que você fez isso comigo? Eu era uma criança, por que você me humilhou? Por que você me bateu? E aí o psicólogo falou assim, agora você senta ali no lugar da sua mãe. Aí ele falou assim, não, eu não quero sentar no lugar da minha mãe, não quero ver do lado dela. Mas ele sentou do lado da mãe. Aí a mãe falou, desculpa. Aí ele voltou pro lugar dele. Aí o psicólogo perguntou assim, você vai perdoar? Aí ele falou, não vou perdoar. Aí o psicólogo perguntou pra ele, você já fez isso que a sua mãe fez com você com alguém? Foi aí que ele se deu conta que a mãe também era uma pessoa machucada. Então assim, é um processo que é difícil aceitar. Você pensa, no caso dele, levou quase 40 anos para conseguir ressignificar a vida, né? Aquilo, e hoje ele trabalha exatamente com as crianças que sofrem maus tratos, que não é maus tratos, né? Isso é, sei lá, violência, né? Uma violência, acho que maus tratos é um nome muito bonitinho para esse tipo de coisa. Então... E aí eu acho importante dizer, assim, eu até falando com a Camila, pra gente tomar muito cuidado com como que a gente ia falar isso, né? Porque não significa que aquilo que fizeram de mal pra você, como no caso, né, desse exemplo que a Camila deu, essa mãe não tem a responsabilidade, não tem a culpa naquilo que aconteceu. Sim, tem. Sim, mas a partir do momento que você consegue elaborar aquela dor, que você consegue lidar melhor com aquilo, você tem autonomia, né, para evoluir. Você tem autonomia para dar um novo sentido para sua vida. O que eu acho importante que as pessoas entendam, é muito isso que eu tento trabalhar com os meus clientes, com os meus pacientes na clínica, é que, olha, tudo isso aconteceu, que pena, vamos sofrer com essa dor, mas vamos elaborar ela e vamos fazer o que a partir daqui? Né, o que é possível diante de junta os caquinhos, com esses caquinhos que você juntou, o que você pode fazer? Né, nesse sentido de eu tenho poder sobre a minha própria vida, e aquilo que aconteceu lá atrás, apesar de ter de alguma forma mudado todo o rumo da minha vida, e com certeza vai mudar, dependendo, né, quando são casos tão complexos como esses, o que eu vou fazer? Porque quem vai viver essa vida sou eu, o outro já foi, o outro não tá aqui mais, ele não tem mais o que fazer, nem para melhorar, nem para piorar a minha vida, eu é que tenho, né? E o que eu vou fazer? E aí eu vejo que assim, às vezes é muito difícil
para muitas pessoas, às vezes porque não tem suporte ainda, às vezes porque ainda não foi para terapia conseguir elaborar tudo isso, ou porque muitas coisas na vida ainda não se encaixaram para entender aquilo que aconteceu de ruim, que o outro fez, né? E não conseguem assumir também uma responsabilidade de que está na minha mão mudar esse rumo, né, da minha vida. Eu tenho medo do que eu vou fazer daqui para frente. Eu já acostumei de que eu sou assim porque minha mãe foi ruim comigo. Eu já acostumei, eu sofro desse jeito porque eu fui assaltada, eu sofri bullying, enfim. Né? Realmente é uma dor que só quem passa sabe o quanto é dolorido. Mas se eu não saio desse lugar de eu fui uma vítima e não posso fazer mais nada, eu deixo de ser autora da minha própria vida. Eu não sou mais protagonista, eu sou aquilo só que fizeram comigo. Né? E aí esse é o grande risco, porque sai das minhas mãos, eu não tenho mais poder sobre a minha vida, porque quem tem é o outro que já não tá aqui mais, muitas vezes. Ou se tá, eu continuo não fazendo nada para impedir, para colocar um limite naquilo. Não, e né? O outro não, quem continua tendo poder é o outro, porque a partir desse momento eu estou dando a ele o poder. Sim. Ele já me feriu, ele já me machucou, mas eu de certa forma, talvez como você falou, por não ter suporte emocional, por não conseguir ressignificar, eu continuo dando a ele esse poder de continuar me ferindo, continuar deixando a minha vida de um jeito tão que eu não ruim gostaria. quanto está, né? E às vezes eu não gostaria. Calma aí, Mari, respira. Sim. Eu ia falar da responsabilidade. Você quer falar? Não, pode ler aí. Tá. A Bruna tá falando que a gente tá falando dela, dá muito medo, dá mesmo, Bruna. Mas ela tava falando, quando a gente tava falando de escolha e medo, né? Dá medo mesmo, não ter garantia do que eu vou escolher, se esse negócio vai dar certo. A Ítala falou que você tá indo muito bem, relaxa. Obrigada, Ítala. Gente, calma, as consequências me fazem ser o que eu sou. Como assim? Não sei também, Girlane. Girlane, como assim as consequências me fazem ser o que eu sou? Você pode explicar pra gente responder? Carla Silva, Camila, eu sempre faço algo errado quando vou sair com um cara que eu gosto. Carla, o que você chama de errado, né? Assim, eu vou te contar uma história, né? Eu lembro que eu tinha na época que eu atendia criança, eu não atendo criança mais. Eu lembro que tinha uma mãe que ela era toda atrapalhada, mas ela amava profundamente a menina, mas era toda atrapalhada. Na vida dela, ela era atrapalhada e como mãe ela era atrapalhada. E aí as pessoas ficavam falando pra menina que a mãe dela era uma péssima mãe e não sei o que, não sei o que. E aí um dia eu falei pra mãe dela, pra menina, eu falei assim, tava com a menina e com a mãe, eu falei assim, olha, eu vendo, a mãe não era uma péssima mãe, sabe? Ela só era atrapalhada, né? Aí eu cheguei na menina, falei pra menina, falei, olha, o que você acha da sua mãe? Eu amo a minha mãe, eu gosto que ela cuida de mim, ela brinca comigo, ela me ensina e tal, mãe fazer tudo isso. E aí, mas as pessoas falam que ela é uma mãe ruim. Aí, eu não lembro o que eu falei, não lembro direito, tem tantos anos isso. Aí eu lembro que eu só falei assim, não, assim, vamos definir sua mãe, né? Aí ela falou não sei o que, a gente ficou no estabanada. Esse seria o adjetivo mais adequado para a mãe dela. Então quando você fala assim, e aí a menina riu, e depois desse dia ela nunca mais teve essa sensação de que a mãe era uma mãe ruim, sabe? Uhum. Toda vez que alguém falava, ela falava, não, ela é estabanada. Minha mãe é estabanada, ela não é ruim. Ela é estabanada pode. Então, Carla, quando você fala assim, quando eu sempre faço algo errado quando eu vou sair com alguém, né? Será que você tá fazendo alguma coisa de errado ou você é estabanada? Mas se for... Ou o adjetivo que couber a você, né? A Fernanda, mas se você quiser falar mais, pode falar, tá? Fernanda, Mari, pode fazer mais, tá ótimo. Fê, obrigada. Janine, Clara, oi Clara. Aline, Camila, aqui ó, Carla falou. Ela falou de novo. Eu sempre faço de errado quando vou sair com um cara que eu gosto, sofro muito com isso. A minha ansiedade é falta de segurança, não consigo gostar de outra pessoa. Mari. Mas aí é importante você se questionar o seguinte, você não consegue gostar de outra pessoa porque você tá ligada a uma pessoa que já existe, que não dá espaço para uma outra chegar, ou você não consegue gostar de ninguém porque tem tanta coisa aí na sua cabeça que não cabe. O sentimento não acontece porque você tá com medo de tudo que vai acontecer de errado, né? Como você colocou aqui. Então é importante você fazer essa reflexão, que não necessariamente tem a ver com se você escolhe fazer certo ou errado, mas como é que você tá lidando com essa vou gostar ou não vou gostar, tem alguém, não tem alguém aqui dentro.
Tá, a Paula falou assim, eu tento perdoar meu marido sobre uma coisa chata que aconteceu e não consigo. Toda hora vem a história na minha mente, o que eu faço? Isso é muito frequente, né? É muito frequente. Paula, primeiro, assim, é muito difícil você... Depende de como que essa história te impactou e o que você ainda sente em relação a essa história. Talvez você vai precisar dar um sentido para além daquilo, do fato em si, não sei o que aconteceu entre você e o seu marido, mas dar um sentido para como isso impactou e o que vocês ainda, enquanto casal, vão permitir que isso impacte ou não na vida de vocês, né? Porque é realmente muito difícil, às vezes, em alguns casos, colocar uma pedra e fazer de conta que não aconteceu. Mas às vezes a gente pode encarar, olha, aconteceu isso, e o que a gente vai fazer juntos, enquanto um casal, para que isso não mais atrapalhe ou bagunce a nossa história, né, daqui pra frente. E é junto, né, casal é uma relação, vocês precisam juntos conversar sobre isso, né. Terapia de casal pode ajudar muito vocês a se reencontrarem. Tá, olha aqui, a Sheila falou que escolher e persistir na escolha. Como ter certeza que esta escolha, mesmo parecendo ser a melhor no momento em que foi feita, continua sendo? Sabe aquela expressão de time que tá ganhando, a gente não mexe? Se você tá vendo que a partir dessa escolha as coisas começaram a dar certo, não significa que tá naquela coisa exata, tudo dando exatamente certo, mas você tá com aquela sensação de que você tá no caminho, que... Você tá sentindo que tá feliz com aquilo. Ah, igual eu tava falando com a Camila sobre o querido ansiedade mesmo. Quando ela me convidou, eu fiquei na dúvida, será que essa escolha é certa? Será que eu dou conta mesmo desse negócio de fazer live, de me expor desse jeito? E eu tô com uma sensação de que a coisa tá dando certa. Ela ainda não tá 100% certo, porque agora que vocês estão me conhecendo agora, inclusive a maioria de vocês, né? Mas eu tô com aquela sensação de que a escolha foi uma escolha acertada. Se ela vai ser certa pro resto da minha vida, não faço a menor ideia. Mas enquanto ela tá dando certo e eu tô aqui inteira, significa que ela tá dando certo. Isso é uma coisa que eu acho interessante, você falou da sensação, né? Uma coisa que eu acho que uma pessoa que sofre de ansiedade, né? Ela acaba esquecendo muito, é dessa sensação que a gente tem. Fica tentando pensar racionalmente, mas qual motivos? Aí faz listinha de prós e contras, né? Será que racionalmente isso justifica? E muitas vezes essa sensação que diz, né? Presta atenção, como você está se sentindo naquela situação, né? Tá bem, tá leve, né? Então, se é uma coisa assim que tá leve, então é sinal que tá indo bem, né? Agora, se é uma coisa que toda vez que você vai lá, toda vez que você vai fazer aquilo que você se propôs a fazer em outro momento, te traz uma carga emocional muito pesada e você se sente mal. Parece que você tá carregando literalmente um peso. Você pode repensar essa escolha. Será que... Às vezes não é nem mudar a escolha, mas a forma como você tá vivendo ela, às vezes não tá sendo tão legal assim. Foi a Shirley, né, que falou. Foi. Tá, a Priscila sofre há quase 3 anos por conta de ter sido abandonada pelo pai da minha filha na minha gravidez. Muitas vezes me culpo porque poderia ter feito outra escolha. Priscila, sinto muito pelo que aconteceu com você primeiro, né? E é uma daquelas coisas que a gente dizia que a gente não controla, né? A gente não tem poder sobre o que o outro, né, tá pensando sobre o relacionamento, por exemplo. Mas, sim, às vezes a gente poderia ter feito outras escolhas que não estaria aqui, mas a gente fez, e aí? O que eu vou fazer agora? Né? Talvez aprender com aquilo e tentar pensar um pouco mais antes de seguir, tentar ver o que eu cresci a partir dessa dor que eu sofri, e às vezes acontece demais, né, quando a pessoa começa a ver, nossa, a culpa foi minha, eu poderia ter feito diferente, poderia, realmente. Mas olha o tanto que você cresceu com aquilo que deu errado e que hoje você é uma pessoa diferente, hoje você é uma pessoa que tem mais suporte, hoje se acontecer alguma coisa você vai saber o que fazer. Então talvez, Priscila, acho que olhar para o que você cresceu diante desses 3 anos que passaram, né, dessa história que não deu certo, né? Ou que deu certo até ali e a partir desse momento não deu mais. Tá, meninas, eu tô muito ansiosa, isso aqui é pra você mesmo, Mari. Como tá o que eu quero fazer no futuro. O fato de eu me projetar fazendo o que eu quero é bom, mas no meu caso esse sentimento está me consumindo, sabe? Peraí, deixa eu ler de novo. Estou muito ansiosa quanto ao que eu quero fazer no futuro. O fato de eu me projetar fazendo o que eu quero é bom, mas no meu caso... Ah, entendi. É bom pensar sobre isso, mas isso está te gerando muita ansiedade, né? Aline, calma.
respira. Tá na sua mão agora essa escolha. Eu não sei quantos anos você tem, você já tá fazendo, já tá no momento. Você tem cara de novinha, não sei quantos anos você tem. Deixa amadurecer a ideia. Começa a conhecer um pouco sobre as possibilidades que você tem. Né? Se você pode fazer essa escolha já agora, então, claro, você vai andar um pouco mais rápido com isso. Mas se você ainda tem tempo, amadurece a ideia. Então, torne essa expectativa boa que você disse que, quando eu penso no futuro, quando eu me projeto é bom, numa coisa mais leve. A gente nunca tem garantia se aquilo que a gente está escolhendo vai dar certo. E a gente precisa enfrentar isso. Nunca. E é importante lembrar também que a gente pode mudar de opinião. Sim, a gente não está preso àquela escolha pro resto da vida, né? A gente não está preso naquela escolha. Não quer dizer que toda hora que a gente tiver uma escolha, a gente vai abandonar a escolha e vai falar, não, cansei e vou pular pro próximo. É porque vão ter obstáculos em todas as escolhas que a gente faz. Todas as escolhas. Isso é engraçado, né? Eu lembro, às vezes a gente pega umas pessoas assim que tem um perfil de... Eu brinco que é um macaquinho, né? Que vai pulando de galho em galho, assim. Vai lá, fica, tá bom. Não gostei mais. Pula pro próximo. Não, aqui tá bom. Na hora que passa aquela fase emocionante, pula pro próximo. Isso em tudo, né? Relacionamento, empregos, trabalho, faculdade, roupa. Vai pulando, vai trocando. E aí não tem permanência. Isso também não é muito saudável, né? Porque as coisas que a gente vai construir levam um tempo. A gente precisa... querendo ou não, vai ter esses obstáculos e a gente precisa passar por cima deles, né? Não quer dizer que se eu sair daqui onde está ruim, eu for para outro lugar que está bom, o outro lugar, uma hora ele vai ficar ruim. A gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades que aparecem no meio do caminho aí. Eu lembro muito da Karina Fukumitsu, quando ela fala que a vida ela não é estável assim. A vida ela tem os altos e baixos. É claro que é muito difícil quando tem altos demais e baixos demais, mas a vida inteira ela tem essa oscilação, porque quando ela tá reta, não tem mais vida, né? Então, é comum ter esses momentos em que a gente fica mais, não sei se isso tá legal ou não, mas quando você vai aprofundando, você vê, não, é esse mesmo caminho, isso é uma fase que vai passar e eu preciso enfrentá-lo. Mas também não quer dizer que pro resto da vida eu vou ter que ficar numa escolha que só me faz mal, né? Jéssica, tenho medo de me relacionar com outra pessoa. Sofri um relacionamento passado, abandonada grávida. Desde então, sou fechada a novos relacionamentos. Até tento, mas me sinto insegura. E fico achando que vai acontecer novamente ou algo parecido. Muito comum, né, Jéssica? Às vezes a gente sofre coisas que são tão devastadoras na nossa história que a gente não consegue dar um passo além. Mas assim como eu falei mais cedo, alguma coisa você já cresceu com isso. E as pessoas não são iguais. Você não vai se relacionar com a mesma pessoa que te fez mal. Essas outras pessoas que podem aparecer na sua vida, ou essa outra pessoa que pode dar certo, ela não é a mesma que te fez mal. Agora, a gente vai aprendendo a captar alguns sinais. Olha, isso aqui talvez parece que já aconteceu em algum momento da minha vida, minha anteninha fica ligada e eu posso ter um pouco mais de cuidado comigo para não enfrentar situações parecidas, né? Eu vou prestando atenção, por exemplo, eu tive um relacionamento com uma pessoa que me traiu várias vezes. Aí eu me interesso por uma pessoa que eu já conheço, que tem um histórico de trair as ex-namoradas. E aí eu me aproximo dessa pessoa e começo a me relacionar com ela. E aí ela começa a ter atitudes parecidas com aquela que eu já vivi. Minha anteninha precisa ficar ligada, não significa que isso vai se repetir, mas tem sinais que a gente aprende, né, com essas experiências. O interessante, gente, é que a gente precisa aprender com aquilo que foi ruim na nossa história. Se a gente não tira nada, absolutamente nada de aprender, a gente só sofreu, né? Então, eu tenho isso comigo. É claro que todo mundo sofre, eu também sofro, Camila também sofre. Mas se eu não aprendo nada com aquilo que eu sofri, eu vou sofrer de novo. Eu vou continuar sofrendo. Eu vou acabar me enfiando em situações que, opa, eu já passei por aqui. E tô sofrendo de novo. Né? Eu preciso aprender alguma coisa nova com isso, né? Com essas informações ruins que foi me passado pelo mundo, pelo outro. Esse poder de aprender alguma coisa tá aqui. A vida é como se fosse uma escola mesmo, né? A gente tem as séries. Se eu não aprendo, por exemplo, na terceira série, eu vou fazer a terceira série de novo, vou fazer a terceira série. Aí toda hora vai ter aquela sensação de eu já vi essa matéria, né? Parece que eu já fiz essa tarefa, mas eu não lembro exatamente o que eu tenho que fazer aqui. E assim vale pra tudo, né?
Esse aqui tá muito relacionado também com a próxima pergunta, que é da Sueli aqui, ó. Eu posso escolher que nunca mais vou ser boba e trouxa a ponto de acreditar de novo nas pessoas, principalmente com a família, mas estou me isolando cada vez mais. É isso, Sueli, que a gente tá falando, assim, quando você fala de ser boba e ser trouxa, alguma coisa tá acontecendo que você tá nessa situação, ou pelo menos você se percebe nessa situação de boba e trouxa. Né? Então, o que falta para você aprender? Não é assim, eu vou deixar de ser boba e vou chutar todo mundo. Não, né? Isso aí você tá indo pro outro lado da bobice. Pro extremo, né? Tá indo pro extremo. Você não tá lidando com a situação, você tá fugindo dela. Né? Então, assim, isso é muito... Eu vejo muitas pessoas que comentam, que me mandam mensagens, como elas estão se isolando do mundo, das outras pessoas, a gente já tá cada dia mais isolado, né? Pelo celular, o WhatsApp, não sei o quê. Então a gente tá o tempo todo olhando para baixo, no mundo virtual, então a gente já tá cada dia mais isolada. E quando eu me machuco num relacionamento, quando alguém fala alguma coisa que me fere, eu já vou me afastando cada vez mais. E nós, seres humanos, fomos programados biologicamente para estarmos em relação com o outro. Né? Quando eu tô numa relação, por exemplo, aqui, eu tô conversando com a Mariana e eu saio daqui, tem uma relação de troca, o que ela fala, eu falo, tem essa sincronicidade aqui, né? Então, eu saio desse encontro, se tudo der certo, vocês vão sair dessa live com essa sensação de bem-estar, né? Então, vai ter uma série de hormônios, dopamina, serotonina, ocitocina, que produzem essa sensação de bem-estar. Porque nosso cérebro, ele é programado para disparar esses hormônios quando a gente tem uma relação prazerosa. No sexo é o auge disso, mas numa conversa assim, sim, também numa tem. De amizade, numa então, troca boa. Exatamente. Então, quando a gente evita o contato humano para não se machucar, a gente está se machucando, porque a gente está escolhendo se privar desses hormônios e dessa sensação de bem-estar que eu teria num relacionamento, né? Então é importante você ter isso em mente. Não adianta fugir, porque fugindo, se isolando, escondendo dentro do seu quarto, você também vai sofrer, né? Então, assim, o que você pode fazer hoje para tentar fortalecer dentro de você essa sensação de que se eu me relacionar com fulano, com um amigo ou com minha família, eu vou conseguir ressignificar essa relação. E aí eu acho que é importante, Camila, até para a Sueli e para quem se identifica com o que ela disse, às vezes não significa que eu vou continuar nessa relação da mesma forma que eu fui feita de boba e de trouxa. Eu vou aprendendo a pôr limites. Olha, eu sei que essa pessoa me invade quando ela vai lá na minha casa, bagunça tudo e eu fico super chateada com ela, eu já falei que eu não gosto. Então eu vou aprender a me encontrar com ela em outro lugar que não é na minha casa. Eu vou aprendendo a ter estratégias para colocar limite, mas sem precisar me isolar dessas pessoas. As pessoas, às vezes por intenção, outras vezes sem a intenção, elas vão nos machucar, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que estão nos machucando, que elas não têm noção de como aquilo que ela fala ou daquilo que ela faz afeta na gente. Elas não têm bola de cristal pra saber. Se vira e mexe, eu pergunto no consultório, mas você já falou pra essa pessoa? Não. Você não gosta disso, que você não quer que ela fale aquilo, que você não gostou da forma como ela falou. Então a gente precisa aprender também a entender que o outro não tem bola de cristal e que a gente vai colocando limite. Enquanto o outro tá deixando, eu vou andando, eu vou encostando. Se a pessoa não me diz, opa, para aí, porque você já tá me invadindo, eu vou achar que tá tudo bem. É como... você falou, eu esqueci. Cortei seu raciocínio. Não, mas... Calma, deixa eu lembrar. Tá bom, não vou lembrar. Marcelo, como efetivamente esquecer... Ítala, eu vou responder essa pergunta, vamos conseguir outra opinião aqui, tá? Como efetivamente conseguir esquecer o que de negativo aconteceu em nossa vida e focar no futuro positivamente? Existe um caminho prático? Marcelo, é difícil esquecer o que aconteceu. A gente tem memória para isso, né? Assim, até para aprender que aquilo que a gente já viveu não é um lugar que eu quero estar novamente, né? Então, assim, esquecer nem é bom. Já pensou se você esquecesse... Você não aprende se você esquece. Você não aprende se você esquece, né? Então, tem
É importante lembrar disso. Agora a gente tem que encontrar uma forma de ressignificar. Eu acredito que quem está assistindo essa live já tem essa intenção, né? Já é uma coisa que está buscando, não sabe como, talvez um já esteja pronto para ressignificar, o outro ainda está começando, engatinhando, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Né? E, Marcelo, o caminho prático é vivendo. Né? Não tem assim uma receita de bolo, olha, faça isso, faça aquilo, porque cada um tem uma história, e aquilo que o outro fez de negativo com você, às vezes para ele nem foi tão negativo assim para essa outra pessoa, ele não tem noção disso. Então não tem uma questão prática, tem, ó, eu não vou esquecer disso que aconteceu. Por exemplo, você confiava plenamente numa pessoa e essa pessoa foi lá e traiu a sua confiança, mas você precisa conviver com essa pessoa pro resto da vida. Você vai aprender que o que você não quer que ninguém saiba pra ela, você não vai contar, mas você vai continuar convivendo com ela porque você precisa, sei lá, uma pessoa da sua família. Então você vai aprendendo, a partir daquela situação negativa que aconteceu, a ter uma vida mais leve com aquela pessoa que te fez mal. Se for o caso, essa pessoa vai deixar de fazer parte do seu convívio mesmo, ela simplesmente vai ficar pra trás. Muitas pessoas ficam pra trás na nossa vida. Mas eu digo no caso de não poder deixar essa pessoa pra trás por, sei lá, é da família, é uma pessoa do meu trabalho que eu tenho que conviver todos os dias, enfim, né? Tá, a Ítala falou aqui, ó, que ela tá ouvindo a live dentro da van de mudança. Oh, meu Deus. A minha chefe é uma psicopata e não posso pedir demissão. Como me manter íntegra com os abusos dela? Mari, o que você acha disso? Meu Deus, o que fazer com a sua chefe que te faz tanto mal? Primeiro, você pode se proteger se tiver algum superior a ela, tentando recorrer a isso, mas muitas vezes isso não é possível, não sei se é o seu caso. Primeiro, eu escutei uma vez uma frase de uma amiga, que eu levo isso desde então, recentemente, eu levo isso pro resto da minha vida. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro do coração. Se a sua chefe só tem, sei lá, ódio dentro do coração, ela vai dar isso. E o que você tem dentro do seu coração? O que você vai dar pro mundo a partir daquilo? Né? Você vai se proteger sabendo que aquilo é dela, não é seu. Ela vai fazer mal, se ela é realmente uma pessoa maldosa, ela vai fazer mal, sim. Mas como é que você pega isso pra você e leva isso pra dentro do seu coração? Ou pra dentro da sua vida, pra dentro da sua casa? Tenta se proteger dessa forma, sabendo que essa história de fazer mal é dela e não sua. E que daqui a pouco você vai encontrar um lugar melhor, ou ela vai sair, ou você vai encontrar um lugar melhor. Eu vou torcer pra isso. Tá, eu não vou falar nada, tá? Marcos, minha ansiedade faz com que minha cabeça queira fazer milhares de coisas, porém não faço nenhuma nem outra. Não consigo ter objetivo na vida. Eu tenho que pôr ordem, né? Peraí, minha ansiedade faz com que a minha cabeça queira fazer milhares de coisas. Eu vou te corrigir já na primeira frase que você falou, tá? A minha ansiedade, isso eu sempre corrijo todo mundo, tá? Se a pessoa faz terapia comigo, ela sabe disso. A sua ansiedade não é uma entidade com vida própria. Então ela não é a sua ansiedade. Ela não é uma outra pessoa. Ela não é uma outra pessoa, ela é você. Né? Então esse é o primeiro passo para aceitar. Eu sou a minha ansiedade. O que eu tenho feito para me manter nesse pico de estresse e de ansiedade, né? Qual que é a minha escolha que a gente estava falando aqui mais cedo. E aí, Marcos, eu não sei se cabe pra você essa questão que eu disse de escolher envolve perder e que isso gera angústia, que aí eu preciso me responsabilizar por isso. Porque às vezes quando a gente pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nenhuma, muitas vezes, não quer dizer que é o seu caso, mas muitas vezes a gente não tá sabendo abrir mão pra focar em uma única coisa. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E se eu preciso escolher um caminho, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E não tem como não lidar com essas perdas que vão ficando. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então, não sei se isso serve pra você, mas a partir do que a Camila falou, né? É você que tá fazendo isso aí, né? E é preciso cuidado. E acho que uma coisa que a Camila fala que eu adoro. Você precisa ter mais amor com você pra você conseguir olhar com mais tranquilidade e mais leveza pra aquilo que tá bagunçado na sua vida. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com uma pessoa muito sábia, né? E aí eu tava assim, eu caso ou compro uma bicicleta? Eu vou pra direita ou vou pra esquerda? O que eu faço da minha vida? Vou ou não vou? E aí a pessoa chegou em mim e falou assim, Camila, todo o universo está preparado, esperando você pra decidir. Eu vou pra cá ou vou pra cá. Mas até lá, eles não vão te ajudar em nada. Né? Não tem como você fazer nada se você não escolher. Não escolher, exatamente. Porque a partir... Eu sei que...
ir para a direita ou ir para a esquerda são dois caminhos que têm prós e contras, mas qual que eu quero? Porque a partir do momento que eu escolho abro mão, como a Mari toda hora fala, né? Abrir mão, quando eu abro mão e aceito perder, que os benefícios que eu teria no outro caminho não me dizem respeito mais porque eu escolhi o de cá, então eu consigo andar. Enquanto isso, se eu ficar andando para frente, olhando para trás, eu vou bater a cabeça. Sim. E, gente, é muito difícil. Eu vi algum comentário aí já mais cedo falando assim, mas não é tão simples assim. Não é mesmo. Não é simples. Tudo isso que a gente tá falando, a gente tem completa consciência e noção de que nada disso é fácil. Mas é como se a gente tivesse com a intenção de plantar algumas sementinhas para que a reflexão venha e que vocês consigam tomar mais poder da própria vida. Né? E não colocar, por exemplo, a culpa no outro ou a culpa em algo que acontece. No caso da ansiedade, né? A minha ansiedade faz isso, faz aquilo. A gente faz, né? E a gente desfaz também. Então a gente também tem que tomar esse cuidado e saber que não é fácil mesmo. É uma caminhada e é dolorido, muitas vezes. A Jenny perguntou aqui, guardar pra você o que você acha sobre algo, sobre alguém. O que alguém te fez, que te machucou. Sobre algo ou sobre alguém que te... Peraí, lê você que eu tô atrapalhada. Guardar pra você o que você acha sobre algo ou sobre o que alguém te fez que te machucou muito pra não machucar a pessoa e preferir te machucar é pior? Depende da situação. Tem situação que guardar pra evitar um conflito maior em que tanto eu quanto a pessoa vai se machucar ainda mais, pode ser uma saída. Mas guardar sempre... E eu sempre ficar machucado e o outro não ter a noção do que está acontecendo e continuar me machucando, pode me adoecer e me levar para... Inclusive, às vezes a relação se acaba sem o outro saber o que aconteceu. Né? Então, depende muito da situação. Tem momentos em que eu vou escolher me calar, porque falar me trará e trará para o outro prejuízos maiores. Mas essa não pode ser a escolha padrão de todas as vezes. Não sei se eu te respondo, acho que é isso, Jenny. Tá. Gente, eu sei que tem muita gente que tá perguntando aqui, mas eu vou finalizar. Tá na hora já, tá, gente? Eu agradeço. Nossa, tem muita pergunta. Nossa, que tanto de gente. Gente, dá pra fazer outra live aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês. A gente tem que finalizar, tá? Já tá na hora. E é isso, vou chamar a Mariana mais vezes. Pelo visto... foi ótimo, né? Eu amei. Eu já sabia que ela é maravilhosa. Só lembrando, nós vamos fazer um workshop em São Paulo. Inclusive, que é importante. Né? A gente vai fazer um workshop em São Paulo, então quem é de São Paulo, tá? Eu coloquei o computador para colocar o link, mas eu nem lembrei. Vou colocar o link aqui para vocês. Quem for de São Paulo, quem estiver lá dia 7 de outubro, vai ter... A gente está sendo preparado com muito carinho. A gente está muito empolgada para esse encontro. Espero que a gente também cresça muito e ajude quem estiver lá a crescer também. A gente ficou desse jeito, né? Vai, não vai, escolhemos. Escolhemos, né? A gente foi pensando em um monte de coisa. Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E aí acabou que a gente vai. E a gente vai de novo dia 7 de outubro. Quem for de São Paulo e região tá super convidado. Quem quiser ir daqui passear em São Paulo também, aproveitar para estar lá com a gente, vão ser muito bem-vindos. É aberta a qualquer pessoa, menos menores de idade, né? São menores de idade que não por, né, questões meio óbvias de sigilo e cuidado, enfim. É melhor a gente preferiu cuidar dos menores de idade em outro momento. Em outro momento, exatamente. Para não misturar a temática adulto e adolescente, que o adolescente tem seu universo próprio, né? Então a gente precisa respeitar isso. Aí, pra não bagunçar, ficou assim, tá bom, gente? Eu espero que vai ser em São Paulo, Sueli, Alameda Campinas. Ali pertinho da Avenida Paulista, ali, bem pertinho. Tá bom, gente, eu agradeço. Da próxima vez, eu chamo a Mariana de novo, gente, tá? Obrigada. Muito obrigada, fico com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Eu não sei desligar, gente. Calma, aqui.